Se você acha que potenciação é só sair multiplicando o número por ele mesmo várias vezes, para tudo que tem muita coisa por trás de uma potenciação que eu vou te explicar nessa aula. Uma aula completinha, tudo sobre potenciação. Vem comigo. Eu sou a professora Ana Paula, especialista em ensino de matemática, e aqui é o espaço onde você aprende matemática de forma simples, rápida e objetiva, tirando suas dúvidas e você tendo a oportunidade de aprender no seu tempo, no seu ritmo. Então já pega papel e caneta e anota tudinho que temos aqui. Bora lá, uma aula completinha. Primeira coisa, potenciação básica. 2 é a base, 5 é o expoente. E regra básica de potenciação, a base vezes ela mesma, a quantidade de vezes que o expoente manda. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai multiplicando todo mundo, igual uma expressão numérica, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Se a base for negativa, a gente tem a mesma regra, a gente só precisa tomar cuidado de fazer jogo de sinal. Nesse caso, a gente tem menos 2 elevado à quinta potência. A multiplicação do 2 a gente acabou de fazer aqui em cima. O que a gente precisa tomar cuidado aqui? Do jogo com o jogo de sinal. Menos com menos mais com menos menos com menos mais com menos menos. Então, resposta para menos 2 elevado à quinta potência, menos 32. A diferença deste menos 2 elevado à quinta potência para este menos 2 elevado à quinta potência. Quando a base está dentro dos parênteses, significa que ela é o menos 2. Nesse caso, a nossa base é só o 2. Então, a gente tem como resposta aqui menos o resultado de 2 à quinta potência, que é igual a 32. Ah, mas não mudou nada. Aqui não, mas quer ver quando o expoente é par? 2 elevado à quarta potência, a gente até calculou aqui no anterior, né? A gente para aqui no 16. Se for menos 2 elevado à quarta potência, olha só o que vai acontecer. A resposta, ou o número, a gente já sabe que é o 16, mas bora lá fazer o jogo de sinal. Menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais. Então, a resposta, quando a gente tem uma base negativa e um expoente par, o resultado é positivo. E aqui, a nossa base era o menos 2, mas olha no exemplo de baixo, a nossa base é só o 2. Então, vai ficar menos 16, porque a resolução aqui é menos o 2 elevado à quarta potência. Outra dica, todo número elevado a zero é igual a 1, não importa o número, certo? Base elevado a zero, resultado 1. Todo número elevado à primeira potência. Se o expoente indica quantas vezes eu tenho que repetir o número, se eu tenho que repetir uma vez só, todo número elevado à primeira potência é o próprio número. Base 10. Sempre que a base for 10, a dica é a seguinte, gente. Olha só, vou resolver aqui, mas vou te dar uma dica que você nunca mais vai precisar fazer conta. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, é o 1 seguido da quantidade de zeros que o expoente indicou. Se for 10 elevado à quinta potência, é o 1 com 5 zeros. 10 elevado à nona potência, o 1 com 9 zeros. Feito? Então, só por causa dessa dica, já curte esse vídeo, né? Já curte essa aula e não deixe de se inscrever aqui no canal para acompanhar aulas toda semana de matemática básica, exercícios de concurso, para você não ficar errando coisas simples nas suas provas, tá bom? Base 1. 1 elevado a qualquer expoente. Potenciação não é o número vezes ele mesmo? Então, se eu fizer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, vai dar sempre 1. Sempre que a base for 1, resultado 1. Agora aqui, ó, menos 1 elevado à sétima potência, menos 1 elevado à quarta potência. O que vai ter de diferente nos dois? Quando o expoente é ímpar, quando eu fizer jogo de sinal, menos com menos vai dar mais com menos, menos, a resposta vai dar negativa, menos 1.
E se o jogo de sinal for com expoente par, menos com menos mais com menos menos com menos, mais 1. Então, expoente ímpar, resultado negativo. Claro, quando a base for negativa. Expoente par, resultado positivo, quando a base é negativa. Agora, bora para as frações. Quando tem fração, nada muda, gente. 2/3 elevado ao cubo, a nossa potência, a nossa base é o 2/3. Vai ser ele vezes ele mesmo, 3 vezes. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. E quando o expoente é negativo, o que muda? Muda que antes de resolver, a gente precisa inverter a base. Então, vai ficar 3/2 elevado ao cubo. E aí sim, a gente já tem a resposta aqui em cima, né? Só que ela é invertida. 3/2 vezes 3/2 vezes 3/2. Ah, e esse 1/8 aqui? O que é isso? 1/8, o 8, se a gente fizer a fatoração dele, ó, decomposição, 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Isso aqui é a mesma coisa que a gente escrever 1 elevado a 2 ao cubo. Lembra que aqui, ó, a gente estava com o expoente negativo, a gente inverteu a base, numerador virou denominador e vice-versa? Para a gente subir esse 2 elevado a 3 aqui, a gente vai inverter a base, concorda? Então, a gente inverte o sinal do expoente. Aqui eu vou chamar uma atenção para um detalhe. Como o denominador é 1, não tem problema eu não colocar parênteses, tá bom? Porque se qualquer número que eu fizer dividido por 1 vai dar 1. Mas o ideal é sempre que a gente tenha uma fração, a gente colocar expoente, colocar a base dentro do parênteses, tá bom? É que aqui, ó, o expoente está só no 3. Desculpa, só no 2. Porque se tivesse no 1 também não ia mudar nada, né? Porque 1 elevado ao cubo é o próprio 1. Então, nesse caso, eu vou deixar só o 2 aqui mesmo e a gente nem precisa do denominador 1, ok? Aqui a gente tem um exemplo de propriedade de potenciação. Só vou dar uma melhoradinha aqui, né? Porque 2 elevado à quinta vezes 2 elevado ao cubo. Quando a gente tem uma multiplicação de potências da mesma base, a gente tem uma propriedade. A gente pode resolver simplesmente repetindo a base e somando os expoentes. Quando a gente tem uma divisão que ela pode estar ou na forma de fração ou na forma de divisão, 2 elevado à quinta, assim, na horizontal, a gente usa a mesma regra. A gente repete a base e subtrai os expoentes. Quando a gente tem uma potência de uma potência, é uma terceira propriedade de potenciação. Repete a base e multiplica os expoentes. Feito? Agora, a gente tem uma propriedade da potenciação que envolve radiciação. Olha só. E aqui, um jeito fácil da gente guardar é assim, ó. A gente fala que aqui fora, nossa, misericórdia, o que é isso aqui? Tem um sol, certo? Então a gente fala assim: quem tá, para eu transformar a raiz numa base com expoente, a gente fala o seguinte: a base é a mesma, que é o 3. Agora, esse 3 do índice e esse 2 do expoente, a gente fala assim, ó. O traço da fração é o anteparo. Então, quem estava aqui fora no sol, agora vai para a sombra. E quem estava guardadinho aqui dentro na sombra, vai para o sol. Então, sempre que a gente tem uma raiz, a gente consegue escrever na forma de uma potência, onde o expoente é uma fração.
E esse 25%, o que tem a ver porcentagem com potência? Porcentagem é uma fração com denominador 100, ok? 25%, se a gente simplificar essa fração inteirinha por 25, vai dar 1/4. Lembra do 1/8? Que a gente fatorou o 8 e ficou 2 elevado ao cubo? A gente vai fazer a mesma coisa com o 4. O 1/4 vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado. E para eu subir esse 2, o que a gente faz com o expoente dele? Negativo. E agora, essas belezinhas, números decimais. Como é que eu faço para transformar número decimal em potência? O que é 0,1? 0,1 é um décimo. O expoente do 1, do 10, como não tem, é 1. E eu vou usar a mesma regra que eu acabei de usar aqui, ó. Para eu subir o 10, inverto o expoente do... Para eu subir o 10, inverto o expoente dele. O sinal do expoente dele. O que é 0,01? Como é que é o nome? Como é que eu leio esse número decimal? 1/100. 1/100 é o mesmo que 1 sobre 10 ao quadrado. Para eu subir esse 10 ao quadrado, eu faço o que com esse expoente? Menos 2. E se eu tiver 0,001? É 1 milésimo. 1 milésimo é 1 sobre 10 elevado a 3, ao cubo. Para eu subir esse 10, inverto o sinal do expoente. E aí? Olha, uma aula inteira de potenciação para você nunca mais errar nada relacionado a esse tema. Me conta aqui nos comentários se ficou faltando alguma potenciação que você costuma errar. Se não, me fala aí qual que você achou mais chata de guardar para você fazer suas provas, ok? E não deixa de assistir às aulas relacionadas a esses mesmos temas com resolução de exercícios de concurso que tem aqui no canal.